TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, gente! Ainda comentando sobre itens, conteúdos que costumam cair em concursos públicos, eu hoje vou falar sobre semântica. Você sabe o que é semântica? Semântica é a área da língua portuguesa que estuda o significado das palavras dentro de um contexto. E aí vamos entender um pouquinho sobre isso hoje. Vocês vão gostar, tenho certeza. Mas antes eu quero lembrar que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e não lembro e Três Rios. Ah, eu sabia que eu tinha esquecido uma cidade. Não pode esquecer nada. Mas se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar toda a programação diária pelas redes sociais, pelo site da TV Correio da Manhã, ou pelo YouTube, Facebook e Instagram. Mas acompanhe a programação inteira e aproveite para recordar Samantha e Dini é um gênio, que é muito bom. E se você quiser fazer uma sugestão, fazer uma crítica, qualquer comentário, tirar uma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Você, por favor, se identifique. E Dona Silvia, que mora no Caxambu, que eu conheci hoje, um abraço para a senhora e muito prazer em conhecê-la. E o meu WhatsApp está aí na telinha, DDD 24 99295 0031. Vamos lá, vamos ao estudo da semântica. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todos os idiomas, não apenas o português, as palavras têm um significado ou sentido que entra no dicionário. É aquilo que a palavra expressa, que a gente chama de sentido denotativo, é a denotação, é o sentido da palavra no dicionário. Ou o sentido conotativo, que é dentro de um contexto. E aí eu usei como exemplo a palavra sinistro, que no dicionário ela expressa acidente ou algo sombrio. Tem os dois significados. Mas na gíria que a garotada usa, que é o sentido conotativo, é o sentido figurado dentro do contexto, ela pode significar uma coisa muito legal, muito bacana, maravilhosa, ou então uma coisa horrível, depende do contexto. E aí perde aquele sentido do sinistro, como acidente, que é o sentido do dicionário. Então, a primeira coisa a entender é essa. A segunda é a polissemia. Muitas palavras podem ter mais de um significado no dicionário. Aqui eu não estou falando do sentido conotativo de acordo com o contexto. No próprio dicionário, vem sempre um númerozinho 1, 2, 3 antes de cada sentido ou significado da palavra. E aí eu fiz uns exemplos com o verbo bater. A gente pode usar, minha mãe bateu com o carro, chocou o carro contra alguma coisa, João bateu no Paulo, deu umas palmadas, algo assim, aí é um outro bater. Maria bateu palmas, Bia está batendo papo, ou seja, está conversando. Você vê que o mesmo verbo tem sentidos diferenciados de acordo com aquele significado que eu quero que ele tenha ali.
E aí um outro exemplo que eu usei é o da mangueira, e sentido de dicionário. Aqui são todos sentidos denotativos. Aí eu tenho mangueira está repleta de frutos, que a mangueira repleta de frutos é o pé de manga, né? Os frutos da mangueira são as mangas. Então vamos lá. A Mangueira foi campeã do carnaval. Então aqui é o nome de uma escola de samba. Esse também não é sentido conotativo, não é figurado, é denotativo, está no dicionário, é um nome próprio, nome de uma escola de samba. A mangueira está enrolada no jardim, é aquele instrumento que você usa para transmitir água para algum lugar, né? Então, não é sentido figurado, é denotativo, tem no dicionário. Então, a gente tem que saber que algumas palavras podem sim ter vários significados, tá? E hoje em dia, quem não tem dicionário em casa tem a sorte de poder consultar o Google. No Google você tem dicionários variados. Aí agora a gente, dentro do campo da semântica, a gente estuda também os sinônimos e os antônimos. Os sinônimos são aquelas palavras que têm sentido semelhante. Não é igual, é semelhante. Igual é uma coisa, semelhante é outra. Aí eu dei como exemplo o branco e o alvo. Poderia ter colocado como exemplo o perto e o próximo. Tudo que está perto está próximo. Então, são sentidos semelhantes. O antônimo, ele vai trazer o significado oposto. Aí vamos lá. Perto, longe. Branco, preto. Noite, dia. É sempre a oposição entre as ideias daquele significado de palavras. E ainda, dentro da semântica, existem palavras que são muito parecidas. Só que essas palavras são parecidas ou no som, na forma de falar, ou na forma de escrever, na grafia. A essas palavras nós denominamos homônimas. Os homônimos, eles têm uma grafia ou uma pronúncia semelhante, mas os significados são completamente diferentes. E aí vamos ver os exemplos. Eu tenho os homônimos homófonos. Fono é ligado a som. Então, que a pronúncia deles é igual. Eu tenho concerto com C, que é uma apresentação musical, com um solista ou com uma orquestra ou uma banda, é um concerto. Ou tenho o concerto com S, que é um reparo. Se a roupa rasga e você leva para consertar ou você mesmo costura, você consertou a roupa com S, ok? Então, o som das duas palavras é igual. A escrita é diferente, mas a pronúncia é igual. E o significado também é diferente. Os homônimos homógrafos, o que acontece com eles? Eu escrevo igual, mas eu falo diferente. E ainda tem o detalhe do significado, que também é diferente. Então, eu botei lá sede, que é a necessidade de água, e sede, que é o principal local de uma empresa, de um país, de um governo. Então, aqui em Petrópolis, a sede da prefeitura fica ali na Keller, na Avenida Keller. A sede do governo de Brasília está lá no Distrito Federal, no Planalto Central. Então, é o principal lugar de uma empresa ou de uma cidade, de um governo. Então, são significados diferenciados.
E os homônimos perfeitos, que são aquelas palavras que eu escrevo igual, eu falo igual, mas o significado delas é totalmente diferente. Então, tem o são de santo, são de saudável e são do verbo ser na terceira pessoa. Eles são felizes. Então, essas são as homônimas. Para concurso, isso é muito importante você saber a esse respeito. E tem também a outra questão que a gente chama de paronímia, que elas são parecidas, o nome é parecido, a escrita e a pronúncia é muito parecida, elas são muito parecidas, falar correto, tá? Elas geralmente se assemelham na grafia e, é claro, um pouco no som também. Fica bem pouco dependendo de como nós vamos pronunciar. E aí eu trouxe bem pouquinhos exemplos, porque depois eu quero mostrar para vocês algumas expressões idiomáticas que vão revelar para você com clareza qual é o sentido conotativo das coisas. Então, vamos aos exemplos. Absorver e absolver. Absorver é sorver, a esponja sorve a água, ela absorve a água. Absolver é você inocentar alguém. Esse foi. Cavaleiro é o homem que anda a cavalo. Cavalheiro é um homem educado. Cumprimento é você fazer uma... Nossa, aqui está trocado. Isso, um cumprimento é você fazer uma saudação. O comprimento é o tamanho, é a grandeza de alguma coisa. Delatar é denunciar e dilatar é alargar. Tá? Eu trouxe alguns aqui. Aí você tem o emergir, imergir, emigrar, imigrar, só troca a letrinha, e aí exportar, importar, e aí o significado é diferente. Aí agora, antes de falar das expressões idiomáticas, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, eu vou chamar o intervalinho, é só 1 minuto, e nós voltamos já. Eu conto com a sua audiência. Fica aí. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade.
Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos agora para o nosso segundo bloco. No primeiro, eu foquei o significado das palavras e falei um pouco sobre cada tipo de análise desses significados. E agora, nesse segundo bloco, vocês vão ver várias expressões típicas do idioma português. Não do inglês, não. São expressões típicas do idioma português. Então, nós chamamos de expressões idiomáticas. Eu fiz essa coletânea com base no pequeno dicionário ilustrado de expressões idiomáticas do Marcelo Zucchio e Everton Ballardan. Esses são os dois autores. E aí eu peguei algumas fotos, porque o dicionário é ilustrado, e eu catei algumas fotos para trazer aqui para vocês. Tenho certeza que vocês vão se divertir. Expressões geralmente representam um conjunto de palavras que tem um sentido. E no caso das expressões idiomáticas, esse sentido nunca é o sentido do dicionário, não é o sentido literal, exatamente aquilo que nós falamos. É um sentido figurado, é um sentido conotativo dentro de um contexto e não o significado exato do que as palavras estão dizendo. E aí vocês vão rir, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. A primeira imagem, eu vou logo de cara dizer o que é. Vamos à primeira foto. O que vocês estão vendo? Ele está entrando pelo cano. Então, quando você fala que o cara está entrando pelo cano, é isso aí que está acontecendo? Ou tem um outro sentido e que essa expressão foi usada no sentido figurado, no sentido conotativo? E é isso que eu quero que vocês observem nas próximas fotos. Vamos lá? Foto 2. Mão na roda, para quem acertou. 3. O que está acontecendo aí? Eu tenho a minha dificuldade visual. Espera aí. Não tira a foto. Ah, o que ele está fazendo? É chá de cadeira. Vou ficar perto. Chá de cadeira. Vamos à próxima. Pendurando as chuteiras. É isso aí, pendurar as chuteiras? Quando eu uso essa expressão? Próxima. Engolindo sapo. Outra. Chutando balde. O que ele está fazendo? Ah, isso o aluno faz muito. Enche linguiça na redação. Quando a professora manda fazer uma redação, o aluno enche linguiça. Vamos lá. Está com a corda no pescoço, está endividado. E aqui está batendo as botas. Acertou na mosca. Descascando um abacaxi. Trocando as bolas. Meu Deus, não adianta chorar pelo leite derramado. Pagando o pato. Tempestade em copo d'água. Esse tem minhoca na cabeça. Ó, tô com a pedra no sapato. Esse é um testa de ferro.
andando na linha. Aí trocou os pés pelas mãos. Ah, botou as barbas de molho. Está lavando as mãos, igual a Pôncio Pilatos, segurando vela, com a faca e o queijo na mão. Aqui ele soltou a franga, quebrou o galho e o João sem braço. E aí me diz aí, você gostou? Qual das expressões você achou mais interessante? Depois você manda para o meu WhatsApp o que você achou a respeito. E aí vou aproveitar os minutinhos finais, porque acabou que foi muito rápido para passar as fotos. Eu achei que eu deveria ter passado mais devagar, é verdade, concordo. Mas vamos lá. Quando você estuda para concurso, o que você precisa fazer? Você precisa olhar o contexto da palavra dentro de um texto. E você precisa saber se ali aquela palavra está sendo usada com o sentido do dicionário ou se ela representa outra coisa dentro daquele contexto. Por isso, eu trouxe as fotos. Quando você diz que uma pessoa está entrando pelo cano, não quer dizer que ela esteja fazendo aquilo que na primeira foto você viu, botando o corpo todo, entrando literalmente dentro do cano. Essa distinção você consegue fazer quando você compreende o texto lido. Quando você compreende a resposta que você está lendo para descobrir qual que você vai marcar como correta ou como errada. Então, o básico da compreensão de um texto é você saber distinguir o que é um sentido denotativo do dicionário, né? Denotativo de dicionário, mesma letra. Ou o que é um sentido conotativo, que é do contexto. Quando você fala que fulano lavou as mãos, você não está querendo dizer que ele foi lá no banheiro, ou na cozinha, ou no tanque, ou em alguma pia e está lá esfregando, lavando a mão. Não. Você está querendo dizer que ele não assumiu a responsabilidade. Ele não pegou a responsabilidade daquilo. Ele deixou para outro ser responsabilizado. E agora, há pouco tempo, nós recordamos essa ação de Pôncio Pilatos. Deixou a culpa lá, não tomou partido, né? Se isentou, virou um isentão, como se diz hoje. Lavou as mãos, é o isentão. Deixe que os outros resolvam. Então, isso você tem que saber perceber dentro de um texto. Qual é o sentido daquelas palavras, que a expressão é um conjunto de palavras, ou qual é o sentido daquela única palavra. Mangueira, bater, manga. Hoje eu estou sem manga. Quer dizer que eu não estou com uma manga, fruta na mão? Não. Então, tem o verbo mangar, muito usado no Nordeste, que mangar é você, como diz aqui no Sudeste, zoar alguém. Você debochar de alguém, é mangar. Ou então implicar. No Nordeste, mangar é isso. Então, tem essas variações linguísticas, e eu aqui no programa já trouxe várias variações linguísticas para vocês, tá? Então, vamos prestar mais atenção nessas relações, tá bom? Eu hoje vou ficar por aqui, agradeço a sua audiência e aguardo você na semana que vem. E Deus abençoe a todos nós.
TVC, a TV do Correio da Manhã.